Eu sou Pedro Medula e o assunto de hoje é coronavírus e o futuro da sua prova. Esse é talvez um dos vídeos mais importantes que você vai ver sobre o coronavírus e a prova, o mundo dos estudantes que querem ser aprovados, seja no vestibular, OAB, residência, concurso. Por quê? Porque ele vai influenciar diretamente no teu dia de hoje e na tua vida. Então, acompanha comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto. E se você não me conhece ainda, sejam muito bem-vindos, eu sou Pedro Medula e eu estou retomando os vídeos aqui no canal do YouTube. Por quê? Porque todos os dias eu mando um áudio totalmente gratuito lá no canal do Telegram. Se você não está inscrito ainda, tem o link aqui embaixo. E muita gente estava falando, Medula, começa com o YouTube, Eu fiz uma enquete no Instagram também, quer dizer, volta com o YouTube, porque tem uns vídeos antigos aqui. Fiz uma enquete no Instagram também sobre como eu posso ajudar mais vocês. E vocês pediram YouTube, então cá estou. E como eu gosto muito de fazer conteúdo todos os dias, se você não sabe, eu tenho um outro projeto que chama-se LM366, Live com Mentoria durante 366 dias do ano, que é o maior projeto do mundo de mentoria para estudantes. Todos os dias, gratuitamente, no ano de 2020, eu faço 3 mentorias gratuitas. Então você pode também, eu vou deixar o link também no Instagram, você pode ir lá e assistir todos os dias, preferencialmente 22 horas, tá bom? Dito tudo isso, eu estou explicando porque eu estou voltando aqui a fazer conteúdo no YouTube e eu farei conteúdo, segura essa, todos os dias. Então se você não está inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, porque todo dia eu vou trazer aqui um conteúdo para você. Bora lá! Então sem mais delongas, desculpa, tomei 1 minuto e 37 de vocês. Mas eu precisava explicar isso. Olha só, por que esse vídeo é tão importante, galera? Eu tenho visto muitos estudantes que não estão entendendo o que vai acontecer e eu vou explicar para você de uma forma bem simples e bem lógica, bem racional, e você vai entender por que você tem que acordar. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Olha só, há anos eu acompanho estudantes, eu treino estudantes, eu fui aprovado em diversas provas, eu vi várias pessoas serem aprovadas comigo e pararem no meio do caminho, eu vi pessoas desistindo, eu vi muita coisa acontecer. Eu vi momentos do país onde, e parece que tem uns 80 anos falando assim, mas é verdade. Eu vi momentos do país onde, por exemplo, na área de concurso público, você tinha muito mais concurso público e de repente começou a diminuir a quantidade, ficou um pouco mais escasso, ficaram um pouco mais escassas algumas vagas. Eu vi momentos em que as universidades começaram a se expandir, ou seja, começou a ter mais vagas, não a universidade em si, mas as vagas começaram a se expandir, começou a ter muito mais oferta de vagas, principalmente em faculdades particulares, o que fez com que algumas possibilidades fossem criadas para muitas outras pessoas. Por outro lado, o mercado de trabalho também ficou super inchado, e você tem exemplo muito claro do curso de Direito, um exemplo bem clássico. Antigamente ser advogado era algo raro, hoje você bate na árvore e cai 20 advogados e eles estão reclamando que ganha muito pouco. Claro, a lógica é muito simples, lei da oferta e da demanda. Quanto mais eu tenho para ofertar, menos valor aquilo tem no mercado. Então se você entende um pouquinho de economia, você vai entender, mas se você não entende nada de economia, fica muito fácil, Imagina algo que tem muito abundantemente. Por exemplo, a areia. Eu não posso pegar um potinho de areia e falar para você, olha, tá aqui, eu estou vendendo para você esse potinho de areia por R$1.000. Aí você vai falar, mas o que tem de especial? Não, nada, eu peguei na praia. Você vai falar, ué, mas eu vou lá e pego também. Então, não tem valor? Tá, é isso, certo? Começa a diminuir valor. Por que eu estou te dizendo isso? Para te mostrar que existe uma evolução e alterações macro. O que é macro, Medula? Macro é acima, é de forma mais ampla do que o que você consegue enxergar. Essas alterações macro trazem consequências na sua vida, na vida micro, tá? Então o que é a tua vida hoje? Se você é, por exemplo, um vestibulando, a tua vida hoje é acordar, escovar os dentes, ir para o seu colégio, para o seu cursinho, sei lá, voltar para casa, estudar, essa é a tua vida, isso que você consegue enxergar. O que é o macro? É o que está acontecendo no mundo hoje, tá? O que é a tua vida se você é concurseiro? Talvez você trabalhe e estude no contraturno, aos finais de semana, talvez você não trabalhe, tenha dedicação exclusiva aos estudos. A tua vida é essa, a tua vida basicamente é sempre a tua rotina. E o que é o macro? O que está acontecendo no mundo, perfeito? E não há que se negar, se você está acompanhando, coronavírus é uma crise mundial, não só de saúde, mas principalmente, e aqui eu não estou dizendo que esse segundo fator ele é mais importante do que a saúde, não é isso não, tá? Não seja limitado intelectualmente na interpretação disso, foque no que eu estou te dizendo. Olha só, principalmente quando eu falo de consequência na sua vida como estudante, uma crise econômica.
Porque crises econômicas, e perceba, vários indicadores já demonstram que em alguns, por exemplo, nas bolsas de valores, teve vales, que eu tenho assim, quando sobe muito é um pico, quando desce é um vale, tá? Então houveram ali alguns picos, na verdade alguns vales, né? Os vales do vale, que tem referências apenas na quebra da bolsa de 29, na crise de 29, ou seja, a gente tem aí quase um século depois, onde não existe uma crise tão grande na economia. Tá, Medula, e aí, cara, isso com a minha prova? Cara, tem tudo a ver, presta atenção. Quando você tem uma sequência de situações acontecendo em que a economia começa a ficar fraca, todo mundo paga por isso. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, tá? Hoje é dia 10 de abril de 2020, eu vi uma notícia de que o Sebrae estima que 600 mil empresas fecharam. Até hoje. E a crise ainda nem começou. A gente tem poucos casos de morte ainda no Brasil, proporcionalmente, né, ao número de habitantes, e segundo os infectologistas, a crise não começou ainda, a crise na saúde. E se a crise na saúde não começou, a da economia também ainda não começou, porque não acompanha. Esperamos que logo se resolva e que não piore, mas a tendência é que isso piore. Tá, Medula, de novo, e eu com isso, eu com estudante. Segura que você vai entender. Quando isso acontece, quando fecha 600 mil empresas, nessa mesma matéria, eu vou até ver se eu acho o link, deixo aqui embaixo para corroborar isso, para fundamentar isso para você, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Lá na mesma matéria está escrito assim, além de 600 mil empresas fechando, 9 milhões de pessoas se tornaram desempregados. O que é 9 milhões? Para você que não sabe, o Brasil em 2019, segundo, vou deixar o link também aqui embaixo, mas segundo o estudo do IBGE, tinha lá no Brasil 210 milhões. Pô, 210 milhões, 9 dá mais ou menos 4,23%, 4,28%, alguma coisa assim. Então tem 4% da população, mais de 4%, que ficou desempregada. Tá, Medula, e eu com isso? Você com isso? Segura essa. Quando muita gente começa a ficar desempregado, essas pessoas, concorda comigo, não vão ter salário. Se elas não têm salário, elas param de consumir. Se elas param ou diminuem o consumo. Se elas diminuem o consumo, outras empresas tendem a também diminuir o lucro, o faturamento, porque não tem para quem vender. Né? E eu não estou falando aqui de grandes empresas apenas, estou falando do seu Zé ali da esquina que tem uma padaria. Se você ia na padaria e você comprava o Kinder Ovo e pagava R$20, nem sei quanto custa o Kinder Ovo, mas se você vai lá agora e vai comprar só um pão com, sei lá, com nada, porque você tem menos dinheiro. Então ele também tem menos dinheiro, que por consequência não tem dinheiro para pagar tantos empregados, acaba demitindo mais empregados e isso gera uma quebradeira. E eu com isso, Medula, eu sou estudante, eu não sou economista, eu não sou empresário, eu não estou trabalhando. Você com isso, que é o seguinte, ó, chega no momento onde você começa a entender que todo mundo tem menos dinheiro, tá? Se todo mundo tem menos dinheiro e se a iniciativa privada, ou seja, os empregos começam, tem uma tendência a pagar menos, não porque os empresários são maus, mas porque eles não têm mais condição de ficar pagando. Então o seu Zé lá que tem uma padaria, ou ele diminui um pouco o salário que ele paga para os funcionários, porque ele já não tem tanta receita, porque você não vai lá e compra o Kinder Ovo, você compra só o pão sem nada, então ele não tem tanto dinheiro, ou ele faz isso ou ele demite pessoas. E assim, quando você faz uma expansão macro, acontece com todas as empresas. Né? O empresário não paga pouco ou muito porque ele é mau ou porque ele é bom, é porque ele tem ou não tem. Tá, a gente tem exceções, é lógico, mas você entendeu a lógica econômica, né? Então o que acontece? Quando isso começa a acontecer, quando o desemprego começa a vir, concorda comigo que vou dar o exemplo aqui do concurso público e na sequência vou te dar o exemplo do vestibular, tá? Então concorda comigo que se eu tenho hoje um servidor público concursado que, segundo a lei, ele tem um salário que é irredutível, né? Ele tem a irredutibilidade dos salários, tem algumas exceções em alguns casos, mas via de regra é irredutível. Concorda comigo que se, vamos dizer, na média de mercado, ele ganha 5 mil reais e as pessoas que ganhavam 5 mil na iniciativa privada passam a ganhar 2, 3 mil, o concurso passa a ser mais atraente? Concorda comigo que esse cara que ganhava 5, se ele perde o emprego, ele vai falar, eu vou para onde agora? Vou me reestabelecer no mercado de trabalho. Aí ele não consegue, que ele fala, pô, eu sou um cara qualificado, eu vou fazer um concurso então, já que é o que está tendo. Então, a tendência é que a concorrência nos concursos tenda a aumentar, porque quando a iniciativa privada está ruim, as pessoas correm, entre aspas, pro Estado, para ter um emprego no Estado. E como é que ele consegue um emprego no Estado? Ele faz uma prova, ele faz um concurso.
Por outro lado, presta atenção nisso, que isso é forte. Quando aquele empresário, o seu Zé lá da padaria, ele não consegue mais ter tantos empregados e tal, ele não tem, você não compra o Kinder Ovo dele, ou seja, ele não tem lucro, se ele não tem lucro, ele não paga tanto imposto. Se o dinheiro para de circular, se as transações entre comerciais param de acontecer, o imposto também, a arrecadação também diminui. E o Estado nada produz. O Estado não produz nada. Quem produz é você, quem produz é o seu Zé, todas as pessoas que estão trabalhando. O Estado não produz, o Estado ele é um gestor de uma parcela de dinheiro que a gente entrega para o Estado poder fazer as coisas que tem que fazer, enfim. Mas o fato é que ele não produz, ele depende da economia para poder ter a receita. Agora, pensa comigo, se ele não tem a receita, o que acontece com o concurso? Ele tende a não abrir tanto concurso. Por quê? Porque não tem dinheiro para ficar pagando tanta gente. Tá, Medulli, por que não paga menos para cada servidor? Porque não pode, porque a lei diz que não pode. Olha que louco. Ao mesmo tempo em que a lei protege esse servidor, ela também quebra um pouco a estrutura, quebra a perna do sistema, porque o sistema não vai conseguir contratar mais pessoas. Entendeu? Então, pela lógica, o serviço público passa a ser mais atraente, mas também passa a ter menos vagas ofertadas. Então, durante um período, teve gente que fala assim, eu adorava os governos anteriores porque eles fizeram muito concurso. Mas veja, eles fizeram concurso, claro, porque eles tinham uma ideologia de ampliar o Estado e a atuação do Estado, mas não só por isso. Porque algumas coisas realmente você precisa. Polícia, por exemplo, você precisa do judiciário, você precisa de algumas coisas que são estruturais, né? Carreiras que são ditas como carreiras... me fugiu a palavra agora, nossa, tô burro. Inclusive eu era auditor fiscal, que é uma carreira de Estado, eu acho que fala. Nossa, hoje tô meio lesado. Mas beleza, mas acho que é isso, carreira de Estado, tá? Que são as carreiras onde principalmente são funções estatais, eu não tenho isso na iniciativa privada, tá bom? Então o que acontece aqui? O concurso passa a ser mais desejado, mas ao mesmo tempo o Estado tem menos arrecadação. Por ter menos arrecadação, ele abre menos vaga. Conseguiu entender aonde você entra nisso? Você que estuda para concurso, você vai ter menos oferta e mais pessoas querendo. Qual é a conclusão? Lembra da oferta e da demanda, da areia da praia? Você tem menos oferta e tem mais pessoas querendo, ou seja, fica mais difícil. Como uma vaga não é vendida, você precisa de nota, a nota tende a subir, ou seja, vai ficar mais difícil passar em concurso e vai ter menos vaga. Medula, então eu vou desistir de estudar para concurso. Tudo bem, sabe o que você vai encontrar do outro lado? Iniciativa privada. E aí, o buraco vai estar lá embaixo na iniciativa privada também. Ou seja, todo mundo vai se ferrar. É importante você entender isso, tá? Medula, eu tô desesperado. Calma, não fique desesperado, no final desse vídeo eu vou te dizer o que você vai fazer, tá bom? Olha só, agora falando com o pessoal de vestibular, de residência médica, o pessoal da OAB, tá? Que, não quero concurso, Medula, não é para isso que eu tô aqui nesse vídeo. Beleza, então presta atenção. O que acontece quando você começa a ter uma oferta menor ou uma demanda menor? Tem menos gente querendo pagar. Naturalmente, o valor de todos os profissionais, porque toda a economia começa a não ter dinheiro, tende a cair, tende a baixar. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: como você vai se destacar entre esses profissionais? Você vai ter que estar entre os melhores. Então não é hora de você ficar sem fazer nada, é hora de você abrir o olho. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de vestibulares. Os vestibulares mais concorridos que a gente sabe, mais difíceis de entrar, é qual? O de medicina. Aí o cara vai falar, beleza, Medula, você tá falando aí, só que, cara, eu não faço concurso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Cara, tem problema, eu vou te dizer onde que tem problema. Olha só, presta atenção, se você quer passar no vestibular de medicina, os vestibulares, principalmente da federal, tendem a ficar cada vez mais difíceis. Por quê, Medula? Não estou entendendo isso. Vou te dizer por quê. Imagina um estudante que passou a vida inteira estudando num colégio particular, super bom, super dedicado, e o foco dele é, quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico. Sabe essas 600 mil empresas que fecharam? Não são só microempresários, não são só empresas tão pequenininhas assim, tem empresas de médio porte. Quando essas empresas fecham, a tendência é que outras, e quando a economia diminui, a tendência é que muitas empresas tendam a ter menos faturamento, a tendência é que muitos profissionais tendam a receber menos. Tá, e daí, Medula, isso com o meu vestibular? E isso com o teu vestibular é o seguinte: quem você acha que estuda em colégio particular e tem uma boa condição?
quem tem uma família que tem uma boa condição. Essa família que tem uma boa condição talvez hoje possa pagar 5, 7, 10, 15 mil reais por mês, por mensalidade, de uma faculdade privada de medicina, uma particular. Mas talvez depois da crise não tenha essa condição. E se não tiver essa condição, o que vai acontecer com essa parcela de pessoas que talvez pudesse fazer uma faculdade de medicina particular? Eles vão se obrigar, caso queiram ser médicos, a fazer a federal. E aí, senhores, o que acontece? Mais pessoas qualificadas querendo aquela vaga, o mesmo número de vagas, a vaga tende a ficar mais difícil. Então não importa se você estuda para concurso, ou você estuda para vestibular, ou se você quer uma residência médica, porque o que vai acontecer com o mercado? Os médicos clínicos gerais tendem a ser mais valorizados, inclusive, e eles vão ter que se especializar. Mais pessoas tendem a querer se especializar mais para poder ter um pouco mais de valor no mercado. A demanda tende a aumentar para a residência médica também. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se a crise começa a acontecer, se a crise já está acontecendo, se a crise tende a piorar, tudo vai ficar mais difícil para todo mundo. Ai, Medula, agora eu tô desesperado. Você fez esse vídeo para me deixar mal, agora eu fiquei tristinho. Para com isso! Não é para ficar triste, é para abrir o olho. Acorda! Acorda! Se você demorar para acordar, você vai ter problema. Porque isso tudo é lógica. É lógica. Tá? Então, se você demorar para acordar, você vai ter problema. O que eu tô gravando esse vídeo é para você acordar e entender que se você quer garantir uma aprovação num concurso, se você quer garantir uma aprovação no vestibular de medicina, se você quer garantir uma aprovação na residência médica, passou da hora de você acordar e de você todos os dias fazer o teu melhor. Sabe por quê? Porque vai ficar mais difícil. Quanto antes você acordar, quanto antes você melhorar, entender que esse pensamento lá na frente, esse pensamento macro, isso deve definir o teu planejamento estratégico para que você consiga todos os dias fazer o melhor e alcançar logo essa tua aprovação. Se você melhorar o teu planejamento estratégico, se você melhorar as tuas técnicas de aprendizagem acelerada, se você melhorar o teu controle emocional, você consegue garantir uma dessas vagas. Mas se você ficar para trás, ficar vacilando, usar todo esse tempo para ficar só assistindo Netflix, reclamando, dizendo, ai, eu tô chateado porque é difícil, nossa, eu tô isso, eu tô aquilo. Cara, acorda, brother, acorda! Acorda, a crise tá aí, tá acontecendo, liga o jornal pra você ver. Procura aí, crise econômica no Mundial. Agora, procura, qualquer site, qualquer referência. Tá tudo colapsando. Ai, Medula, é o caos. Não, o mundo não vai acabar, mas vai ficar mais difícil. É sobre isso que eu quero que você reflita, é isso que eu quero que você pense. Porque se você não acordar para isso, as coisas tendem a ficar mais difíceis. Tá? Peço desculpas no vídeo ter ficado longo, mas eu acho que deu para você entender o que está acontecendo e por que você tem que acordar para a vida, porque a consequência é que todas as provas tendem a ficar mais difíceis. Lei da oferta e da procura. Se você tem mais, acho que eu falei lei da oferta e da demanda em algum momento desse vídeo, desculpa por isso, tá? Mas lei da oferta e da procura. Se eu tenho a mesma oferta com mais procura, tendo a aumentar a dificuldade para conseguir uma dessas vagas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se assistiu até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal e amanhã tem mais... Não sei se ficou barulhento isso, desculpa. Amanhã tem mais vídeo para vocês, vídeo novo todos os dias agora aqui no canal do YouTube. Deixa uma sugestão aqui embaixo de qual assunto você quer aprender dentro da minha metodologia, planejamento estratégico, aprendizagem acelerada, controle emocional. Eu devo fazer alguns vídeos como esse, que são mais de orientação em relação ao todo, mas também vai ter muito vídeo técnico aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Pedro Medula e esse é mais um vídeo aqui pro YouTube. Amanhã eu tô de volta. Eu falo na live 22 horas, né? Mas aqui eu não sei o horário, talvez eu defina o horário, talvez não. Abre todos os dias aqui o canal e a gente vai se ver. Tamo junto, bora colocar um sorriso no rosto, energia e tesão na vida. Pra cima! Tá, é nóis!